Nesse bloco eu converso com o deputado federal Paulo Ramos, deputado federal do PDT. Deputado, já falamos aqui, né, quando estava em votação na Câmara dos Deputados, sobre o precatório, né? Isso, a PEC do precatório. Agora está no Senado, né? E tem a história também da negativa de aumento para os aposentados, né? Como é que o senhor vê essa questão? O que tem de verdade nisso? A PEC dos precatórios tramitou durante algum tempo na Câmara dos Deputados. Foi aprovada na Câmara dos Deputados por uma maioria, de acordo com o que estabelece a Constituição, 3/5. Mas em nenhum momento, enquanto a PEC tramitou na Câmara dos Deputados, o presidente da República vinculou à aprovação a concessão de reajuste para os servidores públicos. Reajuste devido, por força do que diz a Constituição, que não vem sendo cumprida. Não reajustar, tendo inflação, existe a perda. Mas agora, no Senado, em decorrência das dificuldades para a aprovação no Senado, nos termos aprovados pela Câmara, que se o Senado modifica, volta para a Câmara. Aí o presidente da República, que não tem demonstrado nenhum apreço ao servidor público, a PEC 32, da deforma administrativa, é o principal testemunho de que o presidente da República quer desmontar o serviço público, acabar com o concurso público, deixar de ser estatutário, deixar de ter plano de cargos, carreiras e salários, deixar de ter estabilidade, enfim, que é isto. Mas agora, montando uma cena, um jogo de cena, diz o presidente da República que conseguiu convencer o ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação ao teto de gastos. Paulo Guedes aqueceu, compreendeu que o servidor público está sendo penalizado e que o reajuste é uma dívida do governo. Tudo isto é verdade, é uma dívida do governo. O servidor público está sendo penalizado. Claro que no serviço público tem aquelas carreiras mais bem remuneradas, claro que tem. Mas a massa do serviço público, especialmente vinculada ao poder executivo, essa massa, aos poderes executivos, essa massa está aí na média de 2 salários mínimos. Tem municípios que nem o salário mínimo tem condições de pagar ao servidor público. Agora, deputado, ele para dar o aumento, ele não precisa de autorização. Não, mas o problema é o teto, é claro, receita e despesa. É isso. Então, aí, surpreendentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, se manifesta contra o reajuste dos servidores. Olha, o presidente... Alegando o quê? Alegando que não pode aumentar a despesa sem ter a receita correspondente. Isto é, se o teto de gastos já está sendo furado a partir da PEC dos precatórios, mas eles querem estabelecer um limite do furo. Mas o que me causa surpresa é o presidente da Câmara, do partido que está quase prestes a filiar o presidente da República. Ou não. Ou não. Quer dizer que o presidente da República, com o Paulo Guedes, seu ministro da Economia, eles dão uma sugestão de reajuste do servidor e o presidente da Câmara, da base do governo, se manifesta preocupado com a economia, como se ele, mais do que o ministro da Economia, mais do que o presidente da República, tivesse compromisso com o teto de gastos. Surpreendentemente. Mesmo assim, no Senado, não há o convencimento, que pode não ser verdade. É um pretexto para jogar o servidor público, fazer com que o servidor público seja favorável à PEC dos precatórios, para depois dizer que não tem condições de pagar. E o governo é capaz de fazer isto. Não seria a primeira vez. Então, é preciso dizer que os servidores públicos
querem derrotar a PEC 32. Os servidores públicos são os principais beneficiários dos precatórios. Que os servidores públicos ganharam ações judiciais por direitos que foram negados. Ações judiciais que levaram anos a fio para que a decisão final transitasse em julgado. Quer fazer a moratória dos precatórios. Poderia, inclusive, fazer o seguinte: é moratória? Por que não faz a moratória de parcela da dívida pública? Por que está aí pagando bilhões por ano de juros e serviços da dívida pública sem amortizá-la, que é crescente? Quando os juros passaram, por decisão do Banco Central, agora autônomo, de 2% para 9%, num pequeno período de tempo, o aumento da dívida pública foi colossal e vai pagar anualmente, além do que já estava pagando, aproximadamente 400 bilhões por ano a mais, só com a variação dos juros. Por que o governo, então, se quer ter recursos, não faz a moratória da dívida pública? Quem são esses credores? Os bancos, né? Quem é que controla? São os banqueiros, não é isso? Então é tudo uma farsa. E quem está pagando o preço alto é o povão. Agora mesmo, auxílio. Você imagina o cidadão que está numa situação de agrura, de dificuldade, acredita que vai receber o auxílio de R$200, vai lá, encara uma fila quilométrica, quando chega na hora, não preenche as exigências. Aqui no Rio de Janeiro, quantos vão deixar de receber? Está nos jornais de hoje, mais 2 milhões. Quando nós temos mais de 2 milhões precisando, e que vão... 800 mil recebem, mas tem 2 milhões que acreditaram que receberiam aquela migalha e não vão receber. Agora, esse povo também que foi para a fila dos bancos também, as pessoas são desinformadas também, né? Foi noticiado bastante quem não teria direito, por exemplo, Bolsa Família não teria, porque tem... Bom, aí a pessoa vai e pega lá, é que nem o auxílio emergencial, né? Quando era R$600. A pessoa, eu não recebi, fiquei 3 horas na porta do banco. Mas não se informa, né? É que você tem isso também. Você tem que sopesar a informação paralelamente à necessidade. É verdade. O sujeito não tem a informação direito. Não tem. Não sabe se ele se enquadra ou não, mas ele precisa daquilo ali. Não tem a música do Djavan? É. Sabe lá o que é não ter e ter de ter para dar. É. Então, fica na fila. Porque a esperança... Eu uma vez ouvi de um amigo meu, lá na Polícia Militar, ele disse assim: Ramos, se você pega um prato de feijão salgado, coloca na frente de uma pessoa com muita fome, você pode xingar aquela pessoa de tudo. Sabe o que ela faz? Ela come. Come. Então, meu grande irmão, nós estamos vivendo uma situação, não é, de desumanidade, desumanização, de abuso em relação ao sofrimento de parcela expressiva da população. Bom, deputado... Quando sinalizam, prometem um benefício e de forma ainda mais difusa, que não vai alcançar todo o público necessitado daquilo. E aí o sofrimento ainda aumenta. Sabe onde tem a repercussão? A repercussão é no índice de suicídio, nos hospitais psiquiátricos, os CAPs estão aí. As pessoas surtam. A depressão, né? A depressão, pô. É complicado. Bom, enfim, deputado, olha só. População de rua aumentando. Passou no dia 20, né? O dia da consciência negra. E nós falávamos aqui antes, né? E aí, mas o dia de consciência negra, né? Não é nos 365 dias? Claro que é. Em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa que você nunca ouviu, porque não é verbalizado. Sou todo ouvidos. Nunca ouviu. O racismo no Brasil, ele está tão entranhado para ser arrancado através de um projeto, um esforço de conscientização. É uma coisa muito difícil. Que o racismo no Brasil é instintivo. É instinto. Já está de tal forma
interiorizado, que a pessoa é racista, espontaneamente. Não é uma deliberação, não é a formação da vontade da pessoa. Não é que ela tenha um propósito, já é. E o pior, os negros que também são racistas contra os negros. Também. Como tem esse presidente da Fundação Palmares. Mas eu... O próprio negro, na verdade, ele também é racista contra o branco e contra os negros também. Não, contra o próprio negro. Eu já presenciei, deputado, blitz da polícia, da polícia estadual, da PM, né? E o senhor foi major fora da atividade, fazendo blitz e parando mais negros do que brancos. Eu fiz aqui na Assembleia Legislativa e aprovei lá na Câmara dos Deputados, ainda não consegui realizar, uma audiência pública trazendo só policiais negros, policiais civis e militares, veio o pessoal da Polícia Penitenciária, perguntar assim, para o policial negro, você chega num grupo para revistar, tem 10 pessoas, 9 brancos e 1 negro, quem é que você revista primeiro? Porque é isto, já é uma coisa... E qual foi o resultado? O negro. Mas eu fiz uma... Tem prioridade. Mas eu fiz uma pergunta, que é uma elaboração que não é discutida, do policial negro. Internamente nas corporações, o policial, por ser negro, não deixa de ser promovido, não deixa de ocupar cargos, não deixa... Quer dizer, ainda não é uma coisa... Não está não é estrutural. Não é estrutural. Mas é promovido. Mas eu falei assim, eu quero saber o seguinte, qual de vocês aqui já trabalhou em Ipanema? Eu quero saber como é que o branco rico aceita a ação do policial negro. Se ele tende a desrespeitar, porque o policial, que ele entende que o negro não tem direito a fiscalizá-lo. E foi um debate, embora não tenha sido muito aprofundado. Isso quando foi deputado estadual? Estadual. Eu aprovei na Câmara. Eu estou tentando organizar com os movimentos deles, para demonstrar o seguinte: as raízes são muito profundas. E existe hoje um sentimento racista. Eu vi no noticiário agora, essa semana agora, que 72% das mortes de confronto são negros, né? Só 30 e poucos por cento, a metade, né? Dizer, de mortes. Os resultados, os presídios, em mais mortes violentas. E tem que dizer uma coisa aqui. Superando a morte de negros, só existe um grupo, que são os policiais militares no Rio. Os policiais militares morrem mais de morte violenta do que os negros de morte violenta. Porque hoje o policial militar nem anda mais fardado fora de serviço, né? Virou, mas eu não quero aprofundar, porque na verdade eu quero mandar um abraço a todos aqueles que têm a compreensão do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos e todas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Não é homenagear Zumbi dos Palmares, que é a grande referência do 20 de dezembro, mas a luta do grande brasileiro, do meu grande companheiro de PDT, que já não está entre nós, Abdias Nascimento. Abdias, no século XX, Abdias, e continua sendo, talvez a principal figura brasileira na luta contra o racismo. Chegou a ser senador, né? Chegou a ser deputado federal e senador. E convivi com Abdias também no Congresso Nacional. Mas convivi com Abdias no dia a dia da liderança dele, como é que eu vou dizer, das manifestações do Abdias, sempre atento à defesa da igualdade, E eu quero homenagear, então, todos os companheiros que lutam, né, que falam a consciência negra, a consciência dos negros, que tem que contaminar a consciência dos brancos, né? Então eu presto uma homenagem, me lembrando do grande Abdias Nascimento, dizer que tem um brasileiro meio esquecido, Guerreiro Ramos, senador, é preciso, né, que ninguém fala, né? Mas Abdias, axé. Infelizmente o tempo acabou, deputado. Até a próxima. Vamos lá. Então, caminhoneiros, não falei. No próximo programa. Tá legal, mas simplesmente dizer que estamos terminando com a luta de classes. Todo mundo está virando microempreendedor. Semana que vem falamos sobre isso. Um abraço aos caminhoneiros também, que, na minha avaliação, sofreram um grande revés
com a possibilidade do autônomo passar a ser microempreendedor individual. Pessoa física sendo pessoa jurídica. A chamada pejotização, que é a maior desoneração possível que se pode ter de perversidade contra o trabalho nas mãos do capital. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Daqui a pouco a gente volta.